A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Minha gente, nós estamos de volta e que bom que já estamos aqui para isso com a nossa quarta Tech. E, logicamente, para quem não sabe, o Tech é uma pequena corruptela da palavra tecnologia, porque a tecnologia, e nós usamos o TECH, né? E como a minha vida tem tudo a ver com H, na hora do H, Humberto, o Portal da Holanda, agora nós temos a quarta Tech também. E o que a quarta Tech está fazendo? Eu preciso expor isso para vocês com muita sinceridade. A quarta Tech, ela está trazendo, está possibilitando aqui nesse nosso quadrado a vinda de personalidades, de grandes protagonistas que fazem parte da arquitetura desse novo mundo, esse mundo ainda, de certa forma, muito desconhecido, mas que cada vez mais, com o passar do tempo, com o passar dos dias, tem a necessidade crescente de conhecimento, e esse conhecimento necessário para que as pessoas tenham as suas vidas assentadas, baseadas nessas atividades, nessas capacidades, como a nova profissão, um novo caminho a ser seguido como um setor profissional. E o que acontece? As pessoas já passaram aqui, outros tecnólogos, outras pessoas muito entendidas desse assunto, e elas dizem o seguinte, que o analfabetismo tecnológico pode, em médio prazo, complicar a sua vida, e muito. Antes era o analfabetismo literário, agora é digital. E eu acho que as pessoas cada vez mais estão se conscientizando dessa nova realidade, sobre essa nova realidade, e essa é a nossa proposta na Quarta Tech. Levar para você, através da expertise, das explanações dessas pessoas que dominam a expertise tecnológica, para que você tenha as suas escolhas, né, e a orientação para a sua vocação tecnológica orientada. Antes de começar a nossa entrevista, deixa eu apresentar o Álvaro Gonçalves. Ele é uma pessoa extremamente preparada para falar sobre tecnologia com a gente. Mas o que me impressionou sobre o Álvaro é o seguinte, e vocês verão no decorrer da nossa conversa, ele é uma pessoa que tem se envolvido no preparo de especialistas, para que esses especialistas, através dos conhecimentos que eles adquirem na empresa para a qual ele se dedica profissionalmente, essas pessoas, através desses conhecimentos, possam se projetar no mundo digital. Esse é o resumo do Instituto Eldorado, que ele vem falar a respeito aqui. Mas antes eu quero pedir para o Álvaro Gonçalves uma coisa. Álvaro, seja bem-vindo à Quarta Tech, né? Eu falo pelos cotovelos, se eu não... eu vou embora. Mas é que é bom. Eu vou embora. Eu gostaria muito, Álvaro, de que você comentasse esse grande acontecimento do dia de hoje, né, que a imprensa está cobrindo, está todo mundo falando. Eu recebi a seguinte nota hoje de manhã e quero o seu comentário, por favor. E a nota começa assim: empenhada em contribuir com iniciativas voltadas à manutenção da competitividade do modelo Zona Franca de Manaus e a Associação do Polo Digital de Manaus promove nesta quinta-feira às 15 horas, daqui a uma hora, né, um evento, aliás, amanhã, né, um evento online para debater justamente a questão da liberação, finalmente, do CNPJ, do Centro de Biotecnologia do Amazonas. Para você, que faz parte desse mundo, qual é a importância desse acontecimento, Álvaro? Então, Humberto, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, muito honrado de estar aqui, e falar para os seus telespectadores, para os seus ouvintes, né? Agora está tudo conectado, né? Muitas mídias. E feliz assim por comentar, né? O CBA ele assim, é um exemplo da vocação da região, né?
Então a gente aproveitar esse momento para potencializar todo a riqueza que a gente tem na região e assim não vender só um produto, só uma matéria-prima, mas a gente aplicar tecnologia no que a gente tem, na toda a matéria-prima da Amazônia que nós temos. Então adicionar valor. Eu acho que a CBA tem um papel importante nesse cenário. Então esse momento é um momento histórico. Está todo mundo muito esperançoso por esse momento. Que bacana, né? E a Fundação Universidade do Amazonas procurou a gente também, né, nesse cenário para fazer parte dessa rede que vai colaborar com a FUEA e com o CBA, consequentemente. Então a gente está bem feliz aí com esse momento. Bacana. Eu falei para vocês, né, nessa abertura que o que me chamou a atenção para o Álvaro Gonçalves, primeiro é o fato de que ele é o gerente de operações do Instituto Eldorado. Mas o que me atraiu mesmo, eu tenho que achar o Álvaro, eu tenho que conversar com ele, na frente de todos os espectadores aí da Hora do H, é algo que eu li e eu vou passar para vocês e bora usar isso como fio da meada. É o seguinte, no setor de tecnologia especificamente, o Álvaro Gonçalves, que é o gerente de operações do Instituto Eldorado, ele reforçou através da imprensa que os profissionais acabam por receber, os profissionais atuais, uma qualificação diferenciada necessária para exercerem suas atividades com excelência. Que educação diferenciada é essa, que você citou aqui? Então, eu acho que antes de ir nesse ponto, eu gostaria de falar que a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela está presente e impacta a vida de todas as pessoas. Ninguém escapa dela. Né? Ninguém escapa dela. Então, pesquisa, desenvolvimento e inovação é a forma que as empresas, olhando para um cenário de competitividade, é a forma que as empresas elas não vão sumir imediatamente. Elas precisam constantemente buscar inovação dentro do seu contexto. Do contrário, elas desaparecem. Né? Então, o competidor vai e tenta resolver um problema. Isso é ponto pacífico. Isso é o ponto pacífico. Então, assim, nada vai ser igual ao que era antes. Isso é importante dizer. Então, você tem que sempre buscar o diferencial para você ser algum protagonista, ou existir na próxima virada. Né? Então, isso é um ponto importante. Tecnologia é um item fundamental de competitividade. E assim, a nossa região ela é privilegiada porque ela tem um cenário importante. A gente tem um polo industrial de Manaus e a gente tem 1/3 das empresas que produzem bem de informática. E essas empresas... Você está falando do Brasil. Do polo industrial de Manaus. Do polo industrial de Manaus. Vamos falar um pouco localmente. 1/3 dessas empresas elas se beneficiam de uma... Na verdade, é uma lei, uma obrigação, onde a empresa tem que, além de gerar um emprego da produção, do polo industrial, ela tem a possibilidade de usar parte desse recurso de vendas, 5% do valor bruto em linhas gerais, a criar estruturas de pesquisa e desenvolvimento, onde ela consegue trazer da sua matriz, geralmente, projetos para serem implementados aqui. Então, eu tenho o recurso disponível, eu tenho que está na lei, que é gerido pela SUFRAMA, mas eu preciso ter o quê? A lei de incentivos, você está falando. Né? Exatamente. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter profissionais que consigam fazer os projetos de tecnologia que tornam a empresa competitiva. Seja no seu processo de produção, seja num componente tecnológico do seu produto, porque sem isso ela não vai manter ou alcançar novos mercados. Então, voltando ao ponto, se não tiver profissional aqui que consiga realmente desenvolver esses tipos de projetos, a gente não vai conseguir agregar valor para a empresa, e esses investimentos eles são direcionados
para um fundo, para o governo, e eles não são absorvidos pela região. Porque, eu vou dar um número, nós temos um pouco mais de 8 mil empregos diretos na área de tecnologia, e segundo estudos, a Deloitte fez o estudo, e o Instituto Eldorado foi um dos participantes, um dos protagonistas desse estudo. Para cada emprego gerado na indústria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, você gera 21 novos empregos em outros setores. Então o impacto é muito grande. O impacto é muito grande. Fantástico. Então, assim, falando um pouco do Instituto Eldorado, eu acho que para contextualizar melhor, nós somos uma instituição de pesquisa, desenvolvimento e inovação que nasceu há mais de 24 anos em Campinas. Hoje nós temos quase 1.900 funcionários, a maioria da área de tecnologia, naturalmente, e mais de 80 clientes da área de tecnologia em diferentes segmentos, seja no agro, na saúde, na indústria e principalmente na área de tecnologia da informação, que usa a nossa estrutura. Porque é assim que a gente ganhou know-how, ganhou infraestrutura, ganhou conhecimento. Usa a estrutura para aprimoramento, para desenvolvimento de conhecimentos, para adquirir conhecimento, é isso? Exatamente, porque o profissional de tecnologia que a gente forma aqui, que a gente tem nos nossos quadros, ele é disputado globalmente. Então a gente tem que ter um mecanismo de capacitação para preparar até para você perder esse profissional. Então a gente tem que conectar os projetos que nós fazemos aqui, as pessoas qualificadas que nós temos na nossa infraestrutura. É um instituto de qualificação, então? Não, de pesquisa e desenvolvimento. Sim, mas vocês, o que eu estou imaginando aqui para as pessoas entenderem, quem sabe elas estão pensando como eu, as pessoas vêm para o Instituto Eldorado para adquirir conhecimentos, para serem preparadas para o mercado, é isso? Não. As empresas, elas nos procuram para desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento para os seus produtos ou para a sua organização. E esses projetos não são projetos simples, você tem um componente tecnológico importante e desafiador, e a gente contrata, forma, atrai engenheiros, desenvolvedores, designers, testadores para executar esses projetos. É por isso que você disse aqui, nesse release que eu recebi, que nós temos por objetivo oferecer para as empresas uma estrutura de pesquisadores, desenvolvedores, engenheiros que possam criar um diferencial competitivo para essas empresas. Exatamente. A missão é essa. A missão é essa. Porque a empresa lá, ela está focada no seu produto, no seu serviço, e é muito caro você criar essa infraestrutura. Então ela usa o Eldorado com todo o seu conhecimento de mais de 24 anos em software, em hardware, em design, em teste, em qualificação, em ensaios, em um conjunto de elementos ligados à tecnologia para desenvolver o seu projeto. Eu não tenho... Quer dizer, eles têm um projeto, levam o projeto para o Eldorado justamente a aplicar o desenvolvimento com a sua equipe. Exatamente. Vou dar um exemplo. Muito interessante. Vou dar um exemplo. Nós temos um cliente que um cliente... Esse é um terço, né? Um produto principal é o celular. Então, hoje o diferencial competitivo do celular é a câmera. A câmera do celular é fator... Diferencial competitivo? No celular, a câmera é um diferencial competitivo. As pessoas escolhem uma marca ou outra em função de quanto a câmera é melhor do que a outra. Que coisa interessante. E aí chega para o Eldorado e fala, como é que eu consigo melhorar o máximo possível para eu chegar e ser atrativo. A minha câmera ser melhor do que essa câmera que foi lançada pela concorrência. No custo-benefício. Sim. E aí nós temos um laboratório. Entendi. Então, aí estendendo um pouco mais esse cenário, a gente tem a empresa que vem para Manaus para
para se beneficiar dos benefícios da SUFRAMA, naturalmente. Ela tem uma obrigação, uma lei de informática que incentiva o investimento em pesquisa e desenvolvimento, porque além de você criar empregos na linha de produção, no processo fabril, você tem a oportunidade de investir em trazer a tecnologia, trazer projetos desafiadores para a região. Então você consegue imaginar que tipo de profissional precisa ser capacitado, e aí entra o papel da universidade. Sim. A universidade, então, ciência de computação, design, engenharia, sistemas de informação, áreas afins à tecnologia. Você forma esse profissional e ele rapidamente é inserido no mercado de trabalho aqui e participa de projetos que jamais ele teria condições de participar em outro ecossistema, que são projetos de altíssimo valor agregado do ponto de vista de desafio tecnológico, porque a SUFRAMA avalia se esse projeto é de inovação. Quer dizer, a base tem que ser sempre original. Exatamente. Original ou criar um diferencial competitivo. Sim. E adicionar alguma inovação incremental ou disruptiva, mas você buscar sempre a inovação. Então, esse profissional acessa isso aqui. E assim, o impacto que tem, como eu falei para você anteriormente, eu tive o prazer de efetivar 11 estagiários no nosso quadro há 2 semanas atrás. Então o cara saiu de uma bolsa. Eles foram agregados ao quadro da empresa, agregados como CLT. Do Instituto. Exatamente. Então assim, o primeiro salário dele em torno de R$6.000, que é um salário muito competitivo para alguém que recém saiu da faculdade. Sim, então claro. Poucas áreas, poucas profissões proporcionam esse diferencial. Álvaro, isso é uma tendência. Essa questão salarial nesse nível é uma tendência? Uma tendência. Partindo daí para aumentar? Sim, é a lei da oferta e da demanda, né? Porque tem empresas que estão de olho nesse profissional, porque eu não consigo gerar o meu diferencial competitivo se eu não atrair esse profissional. Então, cada vez que ele vai se qualificando, ele vai sendo mais desejado. E não desejado pelas empresas locais, pelo mundo, né? Claro. Então, o trabalho remoto, né, ele ficou cada vez mais evidente com a pandemia. Então, a gente conseguiu, esse profissional conseguiu ter uma abrangência global. E outra coisa, esse profissional, a maneira que ele atua também, tornou-se assim muito original em termos do que acontecia antes da pandemia. Hoje em dia, a questão de você ser um profissional de tecnologia não exige necessariamente que você, por exemplo, tenha passaporte, tenha isso ou aquilo para atender uma empresa no exterior. Você atende no local onde você está, você lida, você trabalha com empresas fora do país, para outros países. Isso é outra coisa a ser considerado, né? Imagina essa divisa que vem para esse profissional, e ele que vai frequentar o restaurante aqui, ele que vai viajar, Sim. Ele que vai lá no Parque 10 lá. Então assim, ele vai ter um impacto grande na economia local. Então, a gente, voltando um pouco, né, esse contexto que a gente vive, e eu vou dar alguns números para a gente, né, falando do nosso ecossistema. O nosso ecossistema, a gente está falando aí de mais de 8.000 empregos diretos, certo? Você está falando tudo isso aí, tudo localmente. Localmente. Nós estamos em Manaus, é isso aí. Exatamente, lá em Manaus, só para a gente ter uma ideia. Então, economicamente, os empregos que a gente tem aqui, ele impacta mais de 40.000 empregos na indústria, certo? E o que a gente tem aqui é mais de 40 empresas, mais de 100 ICTs, mais de 100 startups e mais de 5 incubadoras. Isso tudo compõe o Polo Digital de Manaus, é isso? Polo Digital de Manaus, exatamente. Manaus e, na verdade, a região da SUFRAMA, né, que é Amazônia Ocidental, Sim. Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas e Amapá. Então, uma das características da lei é que você precisa gerar o emprego local, nessa região suframada. Então, essa é uma característica. Então, existe uma economia aqui pulsante
que permeia, que é influenciada, claro, pelo polo industrial de Manaus, porém tem um impacto econômico impressionante. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para capacitar mais essas pessoas, atrair mais gente e expandir as nossas fronteiras, vender serviços para fora do Brasil, para o Brasil, para fora do Amazonas, para o Brasil, para fora... E a pessoa atuar diretamente de Manaus, atendendo todo mundo, exatamente. mundo afora. Agora, Álvaro, uma coisa, vamos embora falar da base? Vamos dar uma volta lá na base, claro, de tudo isso. O secretário da CENTEP veio aqui, Radi Júnior, e ele disse o seguinte, que observações como resultado dos cursos que eles oferecem e tudo mais. Ele disse o seguinte, que eles abrem vagas para os cursos, aí muita gente vai, se inscreve, etc, etc. Aí quando abrem as vagas para os empregos, ele me disse, Humberto, o interessante, e isso a população tem que se conscientizar a respeito, é que de repente as vagas, raramente em Manaus, que são oferecidas, são todas preenchidas. Quer dizer, ainda existe o fenômeno de pessoas de fora estarem sendo convocadas. Eu queria até que você confirmasse essa experiência. Sim. Pessoas que vêm de fora para Manaus, porque o desenvolvimento tecnológico em Manaus, como você está citando, empresas e eventos e tudo mais, tem sido de uma velocidade tamanha e para mim transpareceu que parece que o desenvolvimento da capacitação não tem acompanhado localmente o desenvolvimento da demanda tecnológica que está sendo criada da noite para o dia. É isso mesmo? Muita gente está vindo de fora para preencher vagas no setor tecnológico que nós não temos a capacidade ainda preparada em Manaus? Sim, eu sou capaz de afirmar que hoje nós temos mais de 500 vagas disponíveis no ecossistema. Que vai... Local, de Manaus. Exatamente. E vagas não preenchidas. Não preenchidas. Que vai ao contrário de uma crise global, né? Então a gente tem o caminho oposto. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que incentivar o jovem lá que está lá no ensino médio, que tecnologia é uma forma de você galgar uma diferencial socioeconômico. No mundo novo, inclusive. No mundo novo. E você tem que se preparar. Eu queria falar um número aqui para a gente... Fale. Falar um número. Eu vi isso dia 30, essa pesquisa saiu dia 30, tá? Dia 30 agora 30 de abril. 30 de abril. Entre 2023 e 2027, esse estudo foi feito pelo World Economic Forum, que fala o seguinte: 69 milhões de empregos serão gerados. Entre 2023 e 2027. Nessa nova área de tecnologia. A gente está falando de IA, inteligência artificial. Sim. Sustentabilidade, olha aí, a Amazônia a gente está falando aqui. Business Intelligence, então análise de dados, fintechs. E a gente vai perder 83 milhões de empregos. Então a gente tem um gap aí. Vai perder 83 milhões de empregos existentes? Exatamente. Desses que estão aí agora. Desses estão aí. O que vai acontecer? A gente tem um gap aí de 14 milhões. Ok? Só que qual é o problema? O problema é que as pessoas que estavam empregadas nos 83 não necessariamente elas vão ser aproveitadas no novo 69. Nesse novo cenário. Exatamente. Então, educação é tudo aí. Para você transicionar e manter o seu emprego. Educação digital. Né? Educação digital. É uma educação. Exatamente. Um novo tipo de educação. Sim. Um novo tipo de profissional, um novo tipo de forma de trabalho. Então a gente precisa... E não tem como fugir disso. Isso aqui é está sacramentado, é realidade. É realidade, exatamente. Então, isso é um pouco alarmante, assustador. Sem dúvida. Assustador. Porque emprego é a dignidade, sim, né? Claro. É a origem de tudo. Claro. Então, a gente... E se isso aqui não for... quer dizer, se essa tendência, essa mudança toda aí não for... não receber por parte de capacidades a correspondência,
O que vai aumentar? O índice de pobreza, o índice de desemprego, o índice de empregos informais, não é isso? Violência, quer dizer, há todo um lance aí preocupante. Exatamente. Então, aí voltando aí na vocação do Instituto Eldorado nesse ecossistema, nós temos vários programas de capacitação que trazem alguém de tecnologia para esse novo cenário. Mas estamos falando aqui de programas de capacitação para empregos, para empregados de empresas, não é isso? Exatamente. Pessoas que as empresas mandarão para lá, exatamente, que já estão empregados em outras empresas. Mas o polo industrial, o polo digital, o ecossistema de Manaus, como o secretário falou, né, ele está atuando também em despertar para esses jovens de Manaus e da região, da Suframa, expandindo um pouco mais, para dizer assim, olha, tem um novo cenário aí. Álvaro, você... meu filho tem 8 anos. O quê? Talvez a profissão que ele vai exercer não tenha sido nem criada. Nem existe ainda. Nem existe ainda. Então, isso nem mapeada. Álvaro, olha só. O meu filho, para usar um exemplo também com o meu filho com 2 anos de idade dominava o mouse. Sim. Com 2 anos de idade, imagina eu, né, ou você mesmo com 2 anos de idade, eu não imagino que você já dominava o mouse. Sim, com certeza. Mas ele com 2 anos de idade já dominava o mouse. Quer dizer, eu vi aí já, né, nesse domínio, porque a primeira coisa que tem que dominar é o mouse, não é isso? Exatamente. Não é? Ele dominou o mouse. Agora, me fala uma coisa. A experiência que eu tenho, ok? Por exemplo, eu já visitei algumas escolas particulares e eu vejo nessas escolas um movimento voltado para salas com computadores, laboratórios com computadores, mas visitei escolas municipais e escolas estaduais que não tem nada disso, que não tem um laboratório, que não vi nenhum computador na sala de aula, etc, etc. Para que esse contingente de jovens hoje, que tem que ser, como você acaba de dizer, de 23 para 27, tudo isso aqui é o que tá, a mudança está aqui, espelhada em números. Esse contingente de jovens há uma necessidade premente, há uma necessidade imutável de que eles precisam ser preparados para que essas demandas todas sejam atendidas. Então, os governos precisam se conscientizar cada vez mais que o ensino tecnológico nas escolas municipais e estaduais é algo do qual eles não podem fugir. Exatamente. Você concorda com isso? Concordo. E mais ainda, você tem que despertar a matemática, a ciência, a engenharia, o processo criativo. Então sim, isso porque tem todo um cenário. E relacionamento, né? As pessoas têm que se relacionar também, que é um item importante. Mas o despertar para esse novo cenário, ele tem que começar lá, porque o interesse, ele vai, na hora que ele estiver escolhendo, ele vai entender que não é só direito e medicina. Eu tenho outros caminhos de sucesso, eu tenho outros caminhos que me levam para um outro nível de potencial de emprego. Como eu falei, o mercado de trabalho é global, né? Se você se diferencia, se você consegue falar línguas, se você consegue falar inglês, se você consegue se comunicar bem... uma profissão, né? Falar profissão, inglês já virou uma profissão. Né? Virou básico, né? Porque você tem que se comunicar para tudo. Então você pode ter uma formação muito boa, mas se você não tem comunicação como do inglês básico, você não vai ser inserido nesse mercado. E isso vai afetar positivamente a distribuição de renda e o desenvolvimento regional. Exatamente. Porque competitividade está relacionado com a capacidade de você produzir mão de obra com alto nível de educação, preparado para essa nova... Empresas que não conhecem ainda o trabalho, a missão do Instituto Eldorado, essas empresas podem, a partir desse momento, entrar em contato com o Instituto para saber muito mais daquilo que vocês podem fazer para parar esses profissionais e tudo mais? Sim, o Instituto Eldorado está no mercado, como eu falei, 24 anos, a gente tem E vocês estão em Manaus há quanto tempo?
5 anos. A gente já 5 tem 500 pessoas em Manaus. 500? 500 pessoas. É mesmo? 500 pessoas trabalhando com tecnologia, atendendo empresas Que locais. fantástico. E Exatamente. vocês só estão há 5 anos aqui? Vocês são há 5 anos aqui. Quer dizer, ainda tem muito espaço para novos clientes. Com certeza. Eu imagino. Com certeza. E a gente está em plena expansão. A gente tem áreas de hardware, software, testes, capacitação. A gente tem um leque de oportunidades grandes, entendeu? E a gente está aqui divulgando para incentivar os profissionais, os jovens, né, a entrarem no mercado de tecnologia. Principalmente, né? Exatamente. E tem um dado que assim, algumas instituições estão com esse tipo de iniciativa. As mulheres não se interessam muito para a área de tecnologia. Então, assim, as mulheres, eu conheço... O interesse é maior por parte dos homens. Então, a gente tem os números globais 80-20, né? Então, assim, a gente tem muitas oportunidades para as mulheres. Por que isso? Alguém já procurou saber por que, Álvaro? Tecnologia, originalmente, tem um lado que é uma profissão masculina, né? Então, uma coisa que a gente tem que trabalhar, que não tem nada a ver. Tem excelentes profissionais, excelentes... Sem dúvida. Não tem nada a ver. A nossa instituição tem muitas lideranças que são lideranças mulheres na área de tecnologia. Nós temos, por exemplo, a Vânia Taumaturgo, que é uma das pessoas de destaque no polo industrial, no polo digital de Manaus. Então a gente tem que incentivar as meninas a se interessarem pela tecnologia. Interessante isso, né? Tem muito valor agregado. Os meninos são muito mais atraídos pela tecnologia do que as meninas. Exatamente. A Universidade Federal do Amazonas tem um programa que é Cunhantã Digital, que fica fomentando isso aí. Sim. Então isso é muito legal. Álvaro, que bacana você ter vindo aqui e conversado comigo. Eu gostaria muito que você deixasse para a juventude, né, para os pais, principalmente, que eu ainda estou eu sou daquela época que o pai diz: você vai para a aula hoje, não adianta. Eu estou com dor, não, tá com dor de cabeça, você vai. Para esses pais aí que forçam, que fazem os filhos verem que tem que ir para a aula, que não pode gazetar, que está errado gazetar, e que é através da educação que o futuro dele vai ser bem melhor. Que recado você tem para esses pais e também para esses jovens envolvendo a tua área, que é fantástica e é do mundo novo que já chegou no dia de hoje? Eu sou fruto dessa política de P&D, né? Eu sou de Santarém, no Pará. P&D, pesquisa, desenvolvimento e inovação, na verdade é PDI. Eu sou fruto disso. Eu cheguei aqui em Manaus, eu sou de Santarém, no Pará, e eu me deparei com essa oportunidade de trabalhar na área de tecnologia. Eu me formei em computação e fui convidado para morar em São Paulo e tive a oportunidade de conhecer muitos países. E a tecnologia mudou totalmente o rumo da tua vida? Totalmente. Então, eu tive a oportunidade de conhecer não todos os continentes, mas grandes polos tecnológicos globais, trabalhando por empresas multinacionais. Fantástico. Então, assim, você aprenda a falar inglês, estude tecnologia, se interesse por matemática, então essa base... E se dedique, não é? E tenha atitude. Tenha atitude, quer dizer, estudar mesmo. Aproveite a oportunidade. Se não estudar, não sai. Exatamente. Então, não existe atalho, né? Não tem. Então, é dedicação. Dedicação. E se você se preparar, Álvaro, e eu estou vendo que você é um exemplo clássico, se você se preparar, as oportunidades vêm, sem dúvida alguma, Sunoleira. Encontrar você, sunoleira. Vem por gravidade, não vem? Exatamente. Vem o negócio é se preparar. E a oportunidade virá. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Álvaro, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Você é uma prova cabal de que a quarta Tech foi uma grande sacada nossa. Desculpa a falta de modéstia às favas. Álvaro, muito obrigado. E parabéns pelo trabalho que você e a tua equipe estão desenvolvendo lá no Instituto. Vocês estão convidados para Eu gostaria muito de conhecer. Vamos lá. Tá? Ok? Eu vou aparecer lá, tomar um cafezinho sem açúcar contigo. Obrigado, Álvaro. Valeu.
E no dia que você tiver uma oportunidade, vai lá com o Rodrigo assistir um gig de jazz que vai ficar legal. Não, eu vou te avisar, tá? Me aviso. Agora leva o Rodrigo. Tá bom. Tá? Que vai ser legal. Obrigado, meu irmão. Okay. Gente, por hoje é só. Mas amanhã, se Deus permitir, a partir das 4 a gente está aqui com novas informações e a revelação de conhecimentos e grandes oportunidades para você na sua vida. Até amanhã. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.